Olá, Rê! Oi, Carol. Eu queria a sua presença e a sua oferta pelo Dia de Doar, que a gente fez o ano passado, pelo Instituto Mundo Aflora. Então, a gente fez essa campanha para a gente arrecadar dinheiro para fazer o primeiro programa de quebra de ciclo de trauma para meninas que estão cumprindo a medida socioeducativa. Não existe nenhuma metodologia dessa hoje no Brasil para cuidar e olhar para as mulheres e meninas que estão em conflito com a lei. Então a gente vai, e um dos motivos que elas estão em conflito com a lei é o ciclo do trauma. Então a gente fez essa campanha de doação, a gente teve bastante doação, e eu fico muito feliz que você ofereceu esse web seminário com introdução à comunicação não violenta para as pessoas que pediram essa recompensa. E a gente vai fazer essa gravação para disponibilizar para as pessoas que não puderam estar aqui. E contando um pouco, né, o que é a introdução a comunicação não violenta. A Carol, ela é uma especialista em comunicação não violenta, coach, e eu tive a honra de passar um ano inteiro com ela fazendo o curso de mediação de conflito. E realmente hoje a Carol ela é uma grande referência em comunicação não violenta. Então, nada melhor, ninguém melhor que você compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua perspectiva em relação como que se comunica gerando conexão de forma autêntica. Então, Obrigada. bem-vinda, agora é com você. Obrigada, Rê. É um prazerzão mesmo ter oferecido esse webinar. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, do seu impacto no mundo, e espero que a gente possa beneficiar todas as pessoas que vão assistir isso depois. Bem, a comunicação não violenta, acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é, como eu aprendi a me relacionar com as pessoas, né? Para e pense sobre essa pergunta. Né? Teve algum processo que algum momento que alguém chegou e falou assim, então, vamos refletir sobre a maneira como a gente se comunica? O que será que dá certo? O que será que não dá? Você teve alguma aula disso na escola? Alguma aula disso na faculdade? Tem gente que faz faculdade de comunicação e não tem uma aula assim. É uma comunicação mais de massa, né? Tipo, como vender ideias, tal, mas não é uma comunicação o que gera conexão humana, o que ajuda a gente a resolver os nossos conflitos. Então, eu acho que a comunicação não violenta é algo que, quando eu aprendi, eu fiquei assim, caraca, como eu não aprendi isso antes, né? Na verdade, não foi, eu não tive isso nem no momento que eu aprendi, eu tive isso no momento que eu passei a praticar e comecei a perceber que o conflito tomava uma forma diferente depois que eu começasse a oferecer empatia pelos outros. Então, eu quero dividir esse webinar em 3 etapas. O que é a visão do Marshall Rosenberg para a comunicação não violenta, que o Marshall Rosenberg foi o psicólogo que sistematizou, né, a CNV. Depois, falar um pouquinho sobre empatia e um pouquinho sobre autenticidade, que são os 2 grandes eixos dentro da comunicação não violenta. Então, o Marshall Rosenberg, ele foi um cara que cresceu na cidade de Detroit, né? Então, quando ele era criança, ele morava lá numa época que Detroit tinha muitos conflitos sociais, assim. Tinha gente morrendo na rua, um conflito racial muito forte. E dentro da casa dele, ele tinha um super exemplo de amor e de cuidado, assim, na família. E aí, ele começou a ir para a escola, e na escola ele apanhava. O dia que ele teve coragem de perguntar por que ele apanhava, o menino falou: você apanha porque você é judeu. Aí ele entendeu menos ainda, né? Tipo, como assim? Ele apanhar porque você é judeu? Por que apanha por isso, né? E isso intrigou o Marshall de tal forma que ele disse que ele cresceu com uma pergunta, que é: o que será que nos afasta da nossa natureza compassiva? O que já é uma pergunta que muitas pessoas estranham, porque tem um monte de gente que não acha que a natureza humana é compassiva, né? As pessoas falam, você não vê um ato de gentileza na rua e fala, olha lá a natureza humana. Você vê um ato de agressão, de disputa, de competição e acha que essa é a natureza humana. Então já começa por aí.
da gente ter um entendimento, né, e uma reflexão do que é a natureza humana. Porque essa ideia de que a natureza humana é puramente competitiva, ela vem de um fenômeno chamado darwinismo social, que foram pessoas que entenderam muito mal o que é a teoria da evolução do Darwin e começou a construir uma ideia de sociedade capitalista por base nela. Então as pessoas entenderam que na teoria da evolução é a sobrevivência do mais forte. E que então aqui na sociedade é a sobrevivência do mais forte também. E isso é tão equivocado que tem um biólogo chamado Franz de Waal que escreveu um livro inteiro chamado Era da Empatia, que ele falou, olha, já que a gente vai construir nosso modelo de sociedade baseado nos modelos da natureza, que pelo menos então a gente entenda o que são esses modelos da natureza. E aí ele fala uma coisa simples da teoria da evolução. Não é a sobrevivência do mais forte, é a sobrevivência dos mais adaptados. E para essa adaptação, a colaboração é uma força tão forte quanto a competição. Então a gente não é puramente competitivo. E é muito doido como a gente está cego para perceber o quanto de colaboração existe na sociedade o tempo todo. O tempo todo. Tipo, quantas pessoas morreram hoje na cidade de São Paulo, que deve ter centenas de milhares de faróis, por terem ultrapassado o farol vermelho? Né? Então, a gente tá o tempo todo colaborando para que as coisas continuem a acontecer, para uma megalópole como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, funcione. Então, enfim, dá para pegar e fazer um webinar só sobre a natureza compassiva do ser humano, né? E ficar dando exemplos, assim. O bebê humano é 100% dependente de cuidado. Se a gente não tivesse empatia com o bebê humano, a nossa espécie já teria sido extinta há muito tempo. Então, a gente tem, sim, muita colaboração. E aí o Marshall cresceu com essa pergunta e ele foi buscar... Ele estudou psicologia, ele estudou muito próximo, ele foi aluno, se eu não me engano, ou orientado do Carl Rogers, que é o psicólogo que criou a linha da abordagem centrada na pessoa, que tem empatia como método. E o Marshall, ele pesquisou também muitos dos movimentos não violentos no mundo. Então, a pessoa que assina o prefácio do livro do Marshall é o neto do Gandhi. Então, ele tem ele se inspirou muito nesses movimentos não violentos. E por que eu estou falando isso? Para ninguém achar, depois, quando eu for falar de empatia, quando eu for falar dos passos da CNV, que o Marshall ele ficou assim na casa dele. Deixa eu elaborar um método e aí eu vou escrever um livro e vamos ver o que dá. Nunca foi assim. Ele viu o que funcionava e ele traduziu aquilo para um método. Então, eu acho que isso é o mais valioso, assim, porque tem pessoas que começam a estudar CNV e falam assim, olha, isso eu já fazia. É bem provável que alguma das coisas você já fizesse, se você tivesse esse instinto de que funcionaria, porque ele traduziu comportamentos humanos que dão certo. Só que a comunicação não violenta, ela tem um perigo de ser... Como tem esses 4 passos, esses 2 grandes eixos, às vezes é muito fácil você virar e falar assim, isso daí é uma técnica, né? E aí pegar isso e ficar usando isso como técnica. E o Marshall, ele nunca falou que isso é uma técnica, uma ferramenta. Ele descreve isso, a CNV, como uma pesquisa contínua. E quando você começa a praticar mesmo na sua vida, você saca que é uma pesquisa contínua. Porque no final é você ter a intenção de se conectar com outro ser humano e você tá muito ligado para perceber o que gera e o que não gera conexão. E você se entusiasmar com isso, né? Com descobrir o que gera e o que não gera com cada ser humano. E ele falava uma coisa que é muitíssimo importante, da gente não usar a CNV como um narcótico. Então, ele falava assim, cara, não adianta nada a gente usar a CNV só para a gente conviver melhor com o nosso amigo, com a nossa família, com o nosso namorado, e não usar para pensar os sistemas sociais no mundo. Se a gente estiver pensando assim, a gente está usando como um narcótico. E eu demorei para entender isso, porque, bom,
Porque eu demorei? Porque eu sou uma pessoa que tem muitos privilégios dentro da sociedade que a gente vive, né? Uma pessoa que não tem tantos privilégios entende na hora o que ele quer dizer. E aí eu tenho uma história, né, de como eu me dei conta disso, que foi quando eu estava começando a estudar CNV, e aí eu vi um vídeo de um cara que chama Prince Ea, Prince Ea, né, que coloca no YouTube. Ele é um youtuber negro americano super famoso, tipo, tem milhões de views os vídeos dele. E aí eu vi um vídeo que chamava assim, Eu não sou negro, I am not black. Que é um vídeo que traz uma ideia de que, meu, é a cor da minha pele só, não sou eu, somos todos iguais, na essência nós somos fundamentalmente todos humanos, tal. E eu, como comecei a ver na CNV essa coisa de, meu, por trás de todo comportamento existe uma necessidade, as necessidades humanas, elas são universais. Eu falei, cara, é isso, é essa ideologia que vai nos ajudar, né? Pois bem, peguei esse vídeo, postei num dos maiores grupos de comunicação não violenta que existem no Facebook, né? E aí veio uma mulher, que é um anjo, Brenda, e me falou que, muito bonitinho, em resumo, né? Que ela falou super bem. Ela falou, muito bonitinho esse vídeo e tal, entendo que ele queira pacificar, mas eu não consigo entender como que pedindo a diluição da minha identidade, a gente vai resolver uma injustiça histórica, né? Eu entendi a proposta do vídeo, mas a resposta social é outra. Aí eu fiquei meio, né? Tipo, pensei, lá vem problematizar, né? Aí eu pensei, calma, tô aprendendo comunicação não violenta, não tô aprendendo a entender, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. É ridículo falar isso hoje em dia, mas é verdade, foi assim que eu reagi, né? E aí, meu, ela me explicou um monte de coisas, até que tudo que eu entendi pode ser resumido num outro vídeo super famoso que tem no YouTube, que chama Corrida de $100. Que é um professor que coloca vários alunos assim em linha, aí ele fala, vocês vão correr e quem chegar primeiro vai ganhar $100. Só que antes de vocês correrem, eu vou falar para vocês responderem umas perguntas aqui, tá? Tá bom. Então, dê um passo para frente se você nunca precisou trabalhar para pagar os seus estudos. Beleza. Dê um passo para frente se o seu pai foi presente na sua educação. Dê um passo para frente se na sua casa tinha mais de 50 livros. Dê um passo para frente se a sua família te apoia nas suas decisões. Dê um passo para frente se você pode expressar o amor pela pessoa que você ama em público sem sentir medo de ser violentado ou ridicularizado. E aí, então, ele foi pegando vários aspectos que as pessoas foram começando a dar os passos para frente e no final ele fala assim, nenhum passo que você deu para frente foi mérito seu. Então, eram perguntas que tinham a ver com cor da pele, eram perguntas que tinham a ver com a estrutura familiar da pessoa, eram perguntas que tinham a ver com a estrutura corporal da pessoa, com a sexualidade da pessoa. Então, eram coisas que a pessoa não podia mudar. Foi dado, né? Se você nasce em São Paulo, ou se você nasce em Nova York, ou se você nasce... fala a cidade mais pobre que você já foi, Rê. Cidade mais pobre que eu já fui. Bom, Índia. Mas Delhi, assim, é super pobre? Não, né? Qual é a cidade? São vilarejos, assim, então nem tem nome direito, são lugarzinhos, mas região. Rajastão um local mais rico, mas é mais perto de Varanasi, que é perto de Calcutá. Esse é bem na borda assim de Himalaias, assim, é surreal. E você não escolhe onde você nasceu. E onde você nasceu determina as oportunidades e a vida que você vai ter, né? Você não escolheu a família onde você tá.
E a família onde você nasceu vai determinar muita coisa da sua vida. Então, isso são privilégios. Se você nasceu em lugares e teve uma família e teve condições que não necessariamente você precisou batalhar para conquistar, isso é um privilégio. O que não significa que você não vai precisar batalhar nada na tua vida, né? Então, tipo, imagina uma pessoa que quer ser médica. Aí ela fala, eu vou trampar muito, eu vou estudar muito, talvez eu não consiga passar na primeira tentativa do vestibular. Aí ela faz um cursinho por 3 anos, ela estuda por 3 anos, consegue passar no vestibular, fica 5 anos na faculdade, depois ela tem que fazer não sei mais quantos anos de residência, depois ela tem que fazer não sei mais quantos anos de especialização, e ela não foi pro boteco beber com a galera do cursinho, ela tava lá ralando. E aí agora ela dá plantão de não sei, 24 horas, 36 horas, e aí ela é super bem sucedida, ela tem um apartamento, ela tem tudo, é reconhecida na profissão dela, e ela fala, foi mérito meu. Foi mérito seu, com certeza, principalmente comparado aos seus pares. Mérito existe, meritocracia não. Por quê? Porque aí você pega uma outra pessoa que a mãe era faxineira, empregada doméstica, e quando ela estava no 3º colegial, a mãe já começou a falar assim, agora terminou o 3º colegial, chega, hein? Eu vou começar a dividir umas clientes com você. Ela fala, não, mas eu quero estudar, eu quero ser médica. Quer estudar, menina? Tem que trabalhar. A gente precisa, olha, das bocas para alimentar lá em casa. Tem que trabalhar. E aí ela consegue, com todo o esforço, falar para a mãe dela, beleza, eu pego os clientes, mas eu vou estudar à noite. E aí, porque ela estava trabalhando, ela sabe que ela não vai conseguir passar na faculdade de medicina. E aí ela decide, sei lá, eu vou fazer então uma faculdade que a nota de corte seja menor, vou fazer pedagogia. E aí ela trampa também, todos os dias fazendo faxina, à noite ela faz faculdade de pedagogia, aí ela se forma, ela consegue um emprego numa escola pública, a família o tempo todo dela falando que aquele emprego é uma bobeira, mas ela consegue um emprego numa escola pública e ela tá trabalhando como professora de uma escola pública, tipo, educando as crianças, dando o melhor dela para ajudar a dar uma boa educação para crianças que não conseguem pagar uma escola. E essa pessoa não é vista como bem-sucedida, sabe? E aí parece que por isso, então, ela não teve mérito. Mas olha quanto mérito essa pessoa tem, né? Tipo, putz, ela teve que contrariar o que a mãe estava falando, ela trampou, estudou junto e ainda está também fazendo uma coisa que entrega um alto valor para a sociedade. Então, é difícil essas duas pessoas conversarem se elas não, sobre meritocracia e sobre privilégio, se elas não entenderem qual é a diferença entre mérito e meritocracia. O mérito existe, a meritocracia não. E esse vídeo da corrida de $100, ele deixa isso muito claro, que o ponto de partida das pessoas na sociedade ele é muito diferente. Então, se você falar vai e a pessoa tiver que sair correndo, pode ser que a pessoa daqui de trás consiga chegar em primeiro lugar? Pode ser, mas é justo? Não é justo? E aí é nesse sentido que o Marshall falava. Gente, nós somos fundamentalmente todos iguais. Somos. Mas nós não somos todos iguais. A gente tem que conseguir viver esse paradoxo. E aí tem uma frase, né, do Boaventura de Souza Santos que resume belíssimamente isso, que eu tô até com ela aqui para eu ler. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então aqui está um resumo do que a Brenda me ensinou. Porque aquele vídeo, por mais lindo que seja, falando cor da pele é só um rótulo, a gente tem que olhar para além, né? Ele não colabora com a questão social. Ele quase que tem uma pegada só espiritual. Então, é uma abordagem que, se eu estou num elevador com uma pessoa que tem uma cor da pele diferente da minha,
eu realmente tenho que ver ela como igual, porque não tem diferença alguma, então eu tenho que tratar ela bem e dar bom dia como eu daria para qualquer outra pessoa. Mas quando a gente vai discutir temas da sociedade, quando a gente vai discutir politicamente problemas sociais, ter essa mesma abordagem é raso, não colabora, reproduz injustiças. E isso é uma visão ampla da comunicação não violenta. O Marshall queria que a gente falasse de CNV considerando isso, porque senão você, que é uma pessoa branca, classe média alta, hétero, cis, né, tipo, que tem privilégios na sociedade, pode olhar para uma mulher negra, lésbica, feminista, gritando com pessoas na Paulista e falar, ah lá, coitada, falando desse jeito, não tem empatia. Esse povo não tem empatia, é por isso que não vai, entendeu? Eu estudei ali comunicação não violenta, tem que ter empatia. Então tem uma coisa que é, pessoas mais privilegiadas não têm culpa por serem privilegiadas. A vida das pessoas privilegiadas não é mais fácil por elas terem esses privilégios, não está garantido. Ela vai ter que ter muito esforço pessoal para ela ter mérito, como foi o caso que eu falei aqui da menina que decide estudar medicina. Mas elas têm uma responsabilidade de ser mais empáticas com as outras pessoas. E é nesse sentido que o Marshall construiu a CNV, né? Então, quando a gente vê uma notícia do pedreiro que se forma depois de pedalar 42 quilômetros por dia com 64 anos, e aí você vê que as pessoas compartilham aí, tá vendo? É só que se esforçar que dá certo. Pô, tá na hora, já passou da hora da gente olhar para uma notícia dessa e pensar, caramba, que incrível esse cara. Todo o meu aplauso para ele. Vamos celebrar que esse cara conseguiu, mesmo em meio a tanta dificuldade, ter essa força de vontade. Mas que pena que ainda é tão difícil para tantas pessoas. A minha família me incentivou a estudar. Você sabe, Carol, eu vi uma notícia hoje que a gente tinha uma mulher num presídio que ela foi presa, está um período grande na prisão, e ela descobriu a paixão pelos estudos dentro da prisão. Ela passou na faculdade e o juiz não deixou ela fazer. Nossa. Então, assim, quando a gente fala de estrutura, né, o que estamos a gente falando de estrutura, quando a gente pensa em comunicação não violência como uma estrutura social e da forma como a gente se relaciona, é exatamente isso. Mesmo quando a pessoa se esforça e vai além, e muito mais quando a gente fala do contexto de prisional e do que é justiça na real. Uhum. É muito o tema do Mundo Aflora, né? Como é que a gente revisita e ressignifica o que é justiça? Exato. Porque uma pessoa que fez um erro e foi contra as leis e ao mesmo tempo conseguiu encontrar outras formas de viver, de ver a vida, e já saindo dessa linha lá atrás, e mesmo assim tem essas barreiras, como é que permite a pessoa seguir a vida, ser o justo para a vida dela? Então, perfeito. É muito interessante, né? Acho que vale a comunicação não violenta com essa questão de justiça, para mim, ela faz todo sentido. Sim, e era o que o Marshall queria, sabe? Que a gente estivesse falando de CNV desse lugar, desse entendimento, porque senão a comunicação não violenta pode ficar muito perigosa. Pode ser uma via para reforçar injustiças, para pacificar quem tem menos privilégio. Aí não tem muita razão de ser, entendeu? Então, principalmente nos últimos tempos, eu faço questão de começar tudo e qualquer coisa, seja um grande projeto que eu vou ficar dias com as pessoas, seja uma pequena palestra, lembrando, é essa visão, é nesse sentido que a gente está trabalhando, né? Bom, e aí então falar dos dois grandes eixos, né? Isso é uma parte visão ampla. Agora vamos colocar uma lupa
para entender o que foi então que o Marshall sistematizou. E eu gosto de falar sobre empatia antes de falar sobre autenticidade, propositalmente, porque é a oração lá de São Francisco, né? Francisco de Assis, Francisco Xavier, não lembro mais. Compreender para ser compreendido. Então, primeiro empatia, primeiro gerar conexão, para depois falar sobre você. Então, garantir que o ouvido da pessoa está destampado para você ser autêntico com ela. Querer ser autêntico no momento que a pessoa, que o outro tem uma carga emocional, não vai dar certo, ela não vai te escutar. Então, empatia é essa coisa de você se colocar no lugar do outro, né? E aí tem 2 pontos de observação. Um é que geralmente as pessoas se colocam no lugar do outro sendo elas mesmas. Então, não é isso, é você tentar se deslocar para o lugar do outro sendo ele. Só que aí tem uma outra coisa, que é impossível você ser ele. Então, é você ter essa humildade de sacar que você vai sim calçar o sapato do outro, mas que o pé vai ser seu. Não vai dar para ter o pé do outro. Vai dar para... tô tentando aqui calçar o seu sapato. Deve ser isso que você está sentindo, né? Então, é um exercício de flexibilidade cognitiva, assim, para ir até o outro. E eu gosto muito de falar das coisas que a gente faz que impedem a gente de conseguir fazer esse exercício. Então, que são os obstáculos para a empatia, né? Então, imagina... E aí a gente tem que entender assim, qual é o momento que uma pessoa precisa de empatia? É um momento da conversa onde existe uma carga emocional muito forte, né? Então, se você chega num restaurante, você não precisa de alguém te atendendo que seja empático de largada, mas simpático cai super bem, né? Uma pessoa que diga, oi, bem-vindos, tal, mesa para 2, tal, beleza, tem ali. Querem o cardápio? Tá aqui, ó, qualquer coisa me chamar. Oh, obrigada, que legal, que garçom, que garçonete simpática, né? Aí você tá lá escolhendo, aí a pessoa vem e te pergunta, vocês já escolheram? Aí você vira e fala assim, nossa, não, tem tanta opção, né? Nem sei o que escolher. Você ainda não precisa de um garçom empático. Ele não precisa virar para você e falar assim, nossa, é frustrante, né? São muitas escolhas, muitas opções, não dá... Você não precisa disso. Só precisa falar assim, mas você precisa de alguém que vire e fale assim, perfeito, na hora que você escolher, então, me chama que eu tô por aqui. Beleza. Quer alguma sugestão, né? No máximo isso. Agora, se você pediu o seu prato, tá meia hora atrasado e você tem um compromisso depois do almoço, aí você já começa a precisar de um garçom empático. Porque daí você já tá assim, meu, cadê a comida? Já tô com fome, já tô estressada, já vou perder um compromisso, tá? Então você precisa de um garçom que entenda que tem um monte de consequências, várias necessidades suas que estão deixando de ser atendidas nessa situação por conta de algo que está acontecendo. Então, a gente sente quando a conversa chega com uma carga emocional. E aí, todos esses obstáculos, eles são negativos, eles não contribuem para a conexão, justamente porque eles não contribuem para acolher essa carga emocional. Eles tentam direto resolver o problema sem antes reconhecer o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu viro para alguém, para minha amiga, e falo assim, meu, terminei com a minha namorada, cara, porque eu tô muito mal. Ela vira e fala, Carol, mano, entra no Tinder. Antes de você namorar não tinha Tinder, agora você vai poder ver Tinder, cara. Né? Então ela vem me dar um conselho. Pode, sei lá, pode ser que seja um bom conselho, né? Ir pro Tinder. Tem gente que casa por causa do Tinder, mas eu não queria esse conselho ainda. Eu ainda preciso falar do que está sendo esse término para mim, né? E a pessoa que aconselha, ela faz isso às vezes na maior das boas intenções, porque, meu, você está compartilhando um problema comigo, eu tenho que te ajudar a resolver de alguma forma, né? Então, aconselhar sem antes validar um sentimento é muito perigoso. Outro obstáculo para empatia é encerrar o assunto. Então, alguém vira para você e fala assim, meu, esse prazo é impossível de cumprir. E aí você vira para a pessoa e fala assim, meu, todo fim de semestre você fala isso, vai dar tudo certo, relaxa.
de novo, eu tô passando que, meu, não quero te escutar, né? Tipo, é sempre assim, você vai ter que já aprender a resolver. Outro obstáculo é o interrogatório. Então a pessoa fala assim: nossa, meu, briguei com meu chefe hoje na sala de reunião. Aí você vira e fala: mas por que você fez isso? O que você falou? O que ele falou? E agora? E agora o que você vai querer fazer? Então, aí, tipo, você tá contando um problema, de repente você sente que você caiu numa entrevista, assim, né? Que a pessoa tá te perguntando 1000 curiosidades e você fica assim: meu, por que a pessoa tá querendo saber tudo isso? Onde ela tá querendo chegar com essas perguntas, né? Outro obstáculo para empatia que eu adoro é competir pelo sofrimento, né? Então a pessoa fala assim: meu, eu briguei com a minha filha, cara. Aí ela fala: mas pelo menos a sua filha quer fazer faculdade, né? E a minha, que não quer nada com nada da vida. Né? Tipo, então assim, o meu pior é melhor que o seu, né? Sei lá porque a gente faz isso, talvez porque a gente queira dar uma noção maior de perspectiva, que o problema poderia ser pior, né? Enfim, são muitos obstáculos para empatia. A gente faz isso muitas vezes com uma boa intenção e todos são guiados pelo impulso de falar alguma coisa que resolva o problema, que console. E eu acho que é muito bom olhar e falar assim: nossa, pessoas já fizeram isso comigo e realmente foi ruim, tipo, não me senti acolhida. E eu já fiz isso com outras pessoas. Eu, quando li isso pela primeira vez no livro do Marshall, eu pensei: já era, não tem mais o que fazer, porque esgotou tudo. Realmente são todas as reações que eu tenho, né? Já é, não vou ficar quieta se alguém me falar, vou ser indiferente, né? Imagina que é o pior obstáculo para empatia que existe, é a indiferença. Então é importante a gente reconhecer isso e saber então que, cara, antes de partir para a resolução de qualquer coisa, a gente precisa antes se conectar. Porque mesmo que você ofereça uma solução que funcione, se não conectar, a chance daquilo virar uma bola de neve e voltar é muito grande. Então, imagina que eu vire aqui para minha namorada e fale assim: vamos visitar minha mãe esse fim de semana? Ela fala: nossa, esse fim de semana não vai dar, porque tem alguma coisa. Aí eu viro e falo para ela assim: você não gosta, né, de visitar minha família? É sempre assim. Aí ela vira e fala para mim assim: nossa, que drama, tá? Então vamos visitar. Ela cedeu ao pedido que eu queria, certo? Mas não teve validação. A gente partiu direto para a resolução e, ok, a resolução funcionou, mas será que funcionou? Como é que tá aqui dentro de ressentimento? Então a empatia é para gerar essa conexão, para eu conseguir, quando uma pessoa fala alguma coisa que é estranha, que é trágica, que é agressiva, que é crítica, que é um desabafo, eu conseguir acolher de alguma maneira essa carga emocional. E tem uma história muito bacana do próprio Marshall Rosenberg, que eu também peguei aqui para dar uma lida assim no diálogo, que é de uma vez que ele foi. Essa história tem no livro Comunicação Não Violenta dele. Ele foi para um campo de refugiados da Cisjordânia para falar sobre comunicação não violenta. Só que ele era americano, né? E quando ele chegou no campo, ele viu que tinha várias latas de gás lacrimogênio. Ele pegou uma das latas, estava vazia. Ele viu que estava escrito feito nos Estados Unidos. Aí ele foi para a palestra. E na hora que ele estava chegando na palestra, você conhece, né, essa história? Um cara começa a gritar e falar: seu assassino, matador de crianças, assassino. Aí ele pensa, né? Meu, imagina, era o Marshall Rosenberg, cara. Não era um assassino, né? Era a última coisa que ele era um assassino. Só que no livro ele mostra a conversa que ele teve com esse cara. Ele mostra um trecho da conversa. E eu queria mostrar um trechinho desse trecho. Porque ele ficou oferecendo empatia para esse cara por meia hora, assim. Até esse cara se acalmar. E aí ele explicar, ele falar: ó, eu vim dos Estados Unidos para falar sobre esse tema, tal. Eu queria saber se vocês têm interesse que eu fale ainda. Aí eles tinham interesse, aí ele pôde fazer o workshop dele
E no final, esse cara que xingou ele de assassino ainda chamou ele para um jantar de Ramadã na casa dele. Quem conhece pessoas muçulmanas sabe que isso é uma coisa muito especial, né? E eu não falo isso para mostrar que também a comunicação não violenta, então é mágica. Você usou CNV, resolveu tudo na hora. Não, a CNV é uma pesquisa contínua, uma abordagem, né? Nesse caso, teve um efeito relativamente rápido. Ele ficou meia hora oferecendo empatia até o momento que o cara quis escutá-lo. Então, sim, né? Funcionou, digamos assim, né? Gerou conexão. Mas o mais importante de eu estar compartilhando isso é, eu quero ler um trecho do diálogo que é para que todo mundo, quando for assistir esse vídeo, entenda, se pergunte o que será que ele está fazendo que gera conexão. Então, o cara, eu vou ler e depois eu vou dar uma comentada, tá bom? Então o cara virou e falou assim, seu assassino, seu matador de crianças. Aí o Marshall foi lá e... Ah, já sei, eu vou fazer com isso daqui, ó. Na CNV a gente fala que a girafa é o mascote da CNV, porque a girafa ela é um animal que tem um pescoço muito grande, né? Então enxerga as situações de uma maneira mais ampla e ela tem o coração mais forte da natureza. E a gente fala que o show do lobo, né? Que é quando a gente tá nessa linguagem de culpado, inocente, agressivo e tal. Então o cara virou pro Marshall e falou assim, seu assassino, seu matador de crianças. Aí o Marshall falou, você tá com raiva, porque você gostaria que o meu governo usasse os recursos de maneira diferente. Pode ter certeza que eu tô? Você acha que nós precisamos de gás lacrimogênio? Precisamos de esgoto, não do gás lacrimogênio de vocês. Precisamos de moradia, precisamos ter nosso próprio país. Então você está furioso e gostaria de algum apoio para melhorar suas condições de vida e obter independência política. Você sabe o que é viver 27 anos aqui, do jeito que eu tenho vivido com a minha família, com os meus filhos e tudo mais? Você possui a mais pálida noção do que isso tem sido para nós? Tá me parecendo que você está muito desesperado e que você está imaginando se eu ou qualquer pessoa pode realmente compreender o que significa viver nessas condições. Ah, você quer compreender? Me diz, você tem filhos? Eles vão à escola? Eles têm playground? Meu filho tá doente, ele brinca no esgoto a céu aberto. Sua sala de aula não tem livros. Você já viu uma escola que não tem livro? Eu tô ouvindo para você o quanto que é penoso criar suas crianças aqui. Você gostaria que eu soubesse que o que você quer é o que todos os pais desejam para os filhos. Uma boa educação, a oportunidade de brincar e crescer num ambiente saudável. É isso mesmo, o básico, direitos humanos. Não é isso que vocês americanos dizem? Por que não vem mais de vocês aqui para ver que tipo de direitos humanos vocês estão trazendo para cá? Você gostaria que mais americanos tomassem consciência da enormidade de sofrimento que ocorre aqui e vissem profundamente as consequências de nossas ações políticas. E aí a conversa continuou. E assim o Marshall, até a hora que ele começou a conseguir conversar. E aí, sempre que eu faço um workshop que a galera está presente, né, eu pergunto o que o Marshall fez que gerou conexão e o que ele não fez que gerou conexão. Então, o Marshall, ele não se defendeu. Não, eu não sou assassino, eu sou o Marshall Rosenberg. Ele não deu uma cartada, ele não ficou agressivo de volta, né? Aí todo mundo fala, então o que ele fez? Ele ouviu a pessoa, tá? Mas não é só ouviu. Ele demonstrou que ele ouviu. O que ele está fazendo que está demonstrando que ele ouviu? Então, o Marshall, ele checa os sentimentos e as necessidades da pessoa. Ele faz um resumo do que ele entendeu que pode estar por trás dessa fala, né? Então, se ele fala, você gostaria que o meu governo usasse seus recursos de forma diferente? Pode ter certeza que sim.
Você acha que nós precisamos de gás lacrimogêneo? A gente não precisa que o seu governo fique financiando essa guerra mais. A gente queria que os americanos tivessem mais consciência do que está acontecendo aqui. Então, as perguntas do Marshall não são perguntas de interrogatório. São perguntas que têm o sentimento e a necessidade da pessoa. Então, empatia é você criar espaço para a pessoa falar mais sobre ela, né? E isso o Marshall só conseguia porque tem dois princípios que norteiam a CNV. Um é, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o Marshall, olha tudo que o cara queria falar para o Marshall. Ele queria falar que o filho dele está doente, ele queria falar que o filho dele brinca no esgoto, que não tem livro, que não tem escola, que eles estão há 27 anos vivendo nessa situação. Ele queria falar muita coisa para o Marshall. E o que ele falou? Assassino matador de crianças. Então, a agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, toda vez que uma pessoa agora virar para você e falar um negócio que você fala, mano, quem é ele para falar dessa forma comigo? Que agressão é essa? Que grosseria! Você pensar, nossa, essa pessoa é uma expressão trágica, ela tem muita coisa para falar. Então, quando as pessoas são agressivas com a gente, elas estão levantando uma bola. O que acontece é que a gente cai que nem pato, cortando essa bola de volta para elas. Então, a gente tem que aprender. Meu, assassino matador de crianças? Pera. Né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Em vez de virar e falar assim, mas você nem me conhece, cara. Você tá louco falar comigo desse jeito? Justamente, a pessoa nem te conhece. Então, deve ter muita coisa aí. Então, deixa eu ver o que está acontecendo com ela, né? E pode ser também que a pessoa te conheça muito bem. E se a pessoa te conhece muito bem e ainda assim está sendo agressiva com você, se a pessoa te ama e ela está sendo agressiva com você, peraí. Tem alguma coisa impedindo essa pessoa de conseguir me dar o melhor dela. Eu sei que ela tem o potencial de dar o melhor dela. Então, o que está acontecendo? E aí é nesse sentido que eu convido todo mundo a se tornar investigadores de necessidades. Né? Eu não sei se você tem um... Beleza, você vai precisar sair em 5, né? Tá. Eu não sei se você tem um e-mail de todo mundo, a gente pode enviar uma lista de sentimentos e necessidades para o pessoal, que é para vocês conseguirem investigar, ou ler essa lista e pensar, meu, que palavras dessa lista eu uso, né? E começar a usar mais, começar a ganhar mais familiaridade com essas palavras. Então, isso é o exercício da empatia. Você, na sua fala, reconhecer os seus sentimentos e necessidades. E o exercício da autenticidade é você falar sobre você. Porque tem muita gente que confunde autenticidade com sincericídio. Que eu vou falar tudo que eu penso, e isso é ser autêntico. Aí depois vem e fala que a autenticidade não funciona. Mas quando você fala tudo que você pensa, você tá aqui, meu. Você isso, você aquilo, você babaca. Você não tá aqui. Você não tá falando de você, né? Então, você começar a reconhecer seus sentimentos e necessidades e expressar isso para os outros. E esses dois campos, tanto da empatia quanto da autenticidade, a gente consegue aprofundar muito neles. Eu acho que eu precisaria de mais uma hora assim, para falar de autenticidade. A gente pode não fazer isso aqui nesse vídeo, Rei, mas eu tenho um outro vídeo só falando sobre autenticidade. Se você quiser, esse vídeo que já foi gravado antes, não foi exclusivo, o pessoal que apoiou, mas a gente pode mandar, que quem tiver interesse, vê o vídeo dos 4 passos da CNV também, né? Mas eu acho que o princípio fundamental da comunicação não violenta é esse: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, que a gente tem que se tornar investigadores de necessidades e trazer isso para as nossas conversas. E eu acho muito interessante a questão da comunicação não violenta,
porque vem alguns, né, a questão da empatia, né, a empatia com a gente, depois oferecer a empatia com o outro, entender os nossos próprios processos, para conseguir falar isso de um lugar que está vivo dentro da gente. E como é que estamos necessitados disso hoje, né? Como é que as pessoas estão buscando realmente entender, porque cansa, conflito cansa. Eu acho que mais do que o conflito cansar, não ser escutado e não ser visto e não ser compreendido cansa muito mais. Nossa, cansa muito mais, deixa a gente paranoico, quase. Exatamente. E daí fica a minha provocação aqui de como é que a gente assume responsabilidade sobre essa investigação interna para a gente conseguir ser mais preciso com o que a gente quer passar a informação, assumindo responsabilidade também pelo que o que a gente sente, o que a gente vê. E investigando, né, talvez em conjunto, se a gente tem um parceiro que tem essa qualidade de escuta, de empática, de investigar se não está muito claro para mim, né? Então, isso é tão importante a gente. Eu, durante toda a minha jornada, né, de quando eu comecei a escutar sobre comunicação não violenta, eu me identifiquei muito com o que você falou, né? Da pânico no começo, falando, nossa, nunca conseguiu fazer esse negócio. Sim. E de repente, camada por camada, os hábitos, comportamentos, e que a gente eu nunca tinha me questionado antes. Uhum. De repente eu achava que era o outro, né, que gerava era tudo culpa do outro. E de repente eu vi que eu era o impulsionador da minha forma de não ser tão clara, gerava um impacto que não era o que eu queria no outro. Uhum. Então eu acho que essa provocação de a gente se permitir falar sobre o que a gente sente, sobre o que é importante para gente. Que coloca a gente numa posição vulnerável, mas que é a única coisa que é capaz de conectar a gente, porque se a gente fica sempre no paradigma do controle, sempre apontando o dedo, no dia que você mudar, daí eu vou ser feliz, a gente afasta as pessoas. Quando o que a gente mais quer é trazê-las para perto, é pertencer, é ser acolhido, né? A galera tá louca para ser amada. Tá todo mundo lá fora sedento, assim, me ama, me ama, me ama. Mas uma coisa, ninguém tá investindo em ser mais amável, né? Tá todo mundo no sincericídio e pouco na autenticidade. E é muito interessante porque quando a gente fala de vulnerabilidade, como ambientes de muita estruturação, de muita hierarquia, né, como empresas, como ser autêntico. Nossa, eu estou com medo de falar de vulnerabilidade. Exato. Não pode ser vulnerável, você tem que ser profissional. E olha a distorção, como se ser vulnerável não fosse profissional. Nossa Senhora, meu Deus do céu, né? Então, eu acho que esse papo, né, essa introdução, dessa degustação só, na verdade, ela é muito. Ela coloca para incomodar mesmo, de falar, existe formas da gente olhar para a gente, olhar para a forma de linguagem, e também existe forma como é que a gente está co-criando e é corresponsável da forma como a gente está vivendo hoje. Uhum. Exatamente, exatamente. E eu espero que seja uma degustação que dê vontade mesmo de aprofundar, porque é um campo muito vasto, assim, é como aprender uma nova língua mesmo, assim, né? Aprender comunicação não violenta. Eu tô há alguns anos, acho que desde 2010, estudando e praticando assim, e nossa, ainda vejo coisas novas, assim. Né? É muito lindo. Então, eu queria que você disponibilizasse esses vídeos que você falou, essas indicações que vale a pena.
né? E também deixar aqui que a Carol, ela oferece cursos de comunicação não violenta, treinamentos, e ela tem alguns vídeos, é o Instituto Thier, né? Para seguir nas redes sociais também, então eu tenho uma fala bem precisa em relação a isso, que vale a pena acompanhar, e se quiser aprofundar, tem aí, ela disponibiliza vários cursos também. Obrigada, Rê. Maravilha, querida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter oferecido isso e que a gente consiga reverberar mais e mais e começar a mudar devagarinho o que a gente entende por justiça, né? Com certeza, Rê. Tamo juntos. Sempre que a gente puder estar mais próximas, eu topo. Ótimo. Obrigadão. Um beijo, viu? Beijo enorme. Tchau, Rê. Tchau.